Lembro-me de quando minha avó me contou, pela primeira vez, sobre a verdadeira história da loira do banheiro. Não era como essas histórias de escola, contadas aos cochichos no recreio. Era algo mais antigo, mais pesado. Algo que parece que a cidade inteira quis esquecer. Dizem que tudo começou lá pelo final do século XIX, numa pequena cidade do interior paulista, que na época era só uma fazenda rica, cheia de canaviais. A fazenda pertencia ao barão Luiz Augusto de Almeida, um homem severo, conhecido por tratar seus empregados com punho de ferro e, dizem, até com violência. Ele tinha uma única filha, Maria Augusta, uma moça de pele muito clara e cabelos tão loiros que pareciam fios de ouro quando batiam sol. Maria Augusta era o oposto do pai, delicada, curiosa, cheia de sonhos que iam muito além dos muros da fazenda. Queria estudar, viajar, casar-se por amor, mas tudo isso era proibido para ela. O barão vivia trancando a filha dentro de casa, escoltada por criadas que mais pareciam carcereiras. Mesmo assim, Maria Augusta conseguia mandar bilhetes para o único homem por quem se apaixonou, um professor da vila, pobre, filho de imigrantes. As empregadas da casa contavam que Maria Augusta passava horas no banheiro trancada, escrevendo cartas e chorando. Ali, naquele cômodo frio de azulejos rachados, era o único lugar onde ela podia sonhar em silêncio. Mas o barão descobriu. Numa noite de tempestade, invadiu o quarto da filha, rasgou as cartas e mandou acorrentá-la num quarto sem janelas. Desesperada, Maria Augusta conseguiu fugir das correntes, arrastou-se até o banheiro, tentando escapar pela janelinha estreita acima da pia. Dizem que foi ali, naquela tentativa de liberdade, que o destino selou sua maldição. Escorregou, bateu com a cabeça na pia de mármore e ficou ali caída, com os cabelos espalhados no chão, o sangue misturando-se com a água que pingava da torneira quebrada. O pai, temendo o escândalo, mandou enterrar o corpo às pressas nos fundos da propriedade, sem velório, sem orações. Mas quem a viu naquela noite jura que seus olhos não fecharam, e quem mora lá até hoje conta que desde então a fazenda nunca mais conheceu silêncio. Minha avó dizia que, depois daquela noite, a fazenda nunca mais teve paz. Os empregados começaram a se recusar a limpar o banheiro onde Maria Augusta morreu. Uns juravam ouvir batidas atrás da parede, como se alguém ainda batesse para sair. Outros viam vultos loiros passando pelos corredores, deixando um cheiro doce de flores murchas. O barão, atormentado pela culpa, ou talvez pelo medo do que as pessoas diriam, mandou demolir parte da casa, inclusive o banheiro onde tudo aconteceu. Mas a cada tijolo que caía, mais histórias surgiam. Um pedreiro disse ter visto uma mecha de cabelo loiro saindo de dentro do encanamento, como se o ralo fosse uma janela para outro mundo. Quando o barão morreu, a fazenda ficou abandonada. Anos depois, uma escola municipal foi construída exatamente onde ficava a casa principal. Ninguém se deu conta, até que os primeiros alunos começaram a usar os velhos banheiros de azulejo branco, que ainda guardavam pedaços da estrutura original. Foi ali que a lenda ganhou força. Uma professora da época, chamada Dona Cecília, escreveu cartas contando o que presenciou. Numa delas, descreveu como, certa noite, ficou presa no banheiro feminino depois de apagar as luzes da escola. Disse ter ouvido alguém chorar, muito baixinho, como um soluço que ecoava pelos canos. Quando tentou abrir a porta, ela estava trancada por dentro, mas não havia ninguém lá. As crianças começaram a falar de uma moça loira, vestida de branco, que aparecia no espelho atrás delas. Relatavam o mesmo cheiro de flores velhas, como um perfume esquecido. E foi assim que nasceu o ritual. Diziam que se alguém quisesse ver a loira, bastava repetir o nome dela 3 vezes em frente ao espelho, dar 3 descargas e bater a porta 3 vezes. Ninguém sabe quem inventou isso, mas foi passando de boca em boca. E quem tentava, ouvia.
Quem duvidava, via. E quem zombava, jurava sentir as unhas dela arranhando as costas, mesmo estando sozinho. Com o tempo, o que era só boato virou rotina de medo. Minha mãe, quando era criança, estudou na escola que foi erguida sobre a antiga fazenda. Ela me contou que ninguém queria ir sozinho ao banheiro do fundo, aquele que ficava perto do depósito de material de limpeza. Os azulejos eram antigos, manchados de umidade, e o espelho, grande e trincado num canto, parecia sempre embaçado, mesmo nos dias de calor. Minha mãe disse que certa vez, durante o recreio, uma menina da turma dela resolveu provar que a loira do banheiro não existia. Chamava-se Ana Paula. Todo mundo ficou em volta, desafiando e rindo, enquanto Ana entrou sozinha no banheiro, trancou a porta, apagou a luz e fez o ritual. 3 vezes o nome, 3 descargas, 3 batidas na porta. Passaram-se minutos, nada. Até que alguém do lado de fora ouviu um grito. Quando conseguiram arrombar a porta, Ana estava caída no chão, pálida, com um arranhão profundo no braço. Ela balbuciava que tinha visto um rosto atrás do espelho, mas ninguém acreditou de verdade. Só que dali para frente as coisas pioraram. Zeladores começaram a relatar portas batendo sozinhas, descarga acionando de madrugada, marcas de mãos molhadas nos espelhos. Uma professora, Dona Marta, chegou a pedir transferência de escola depois de uma noite em que ficou até tarde corrigindo provas. Ela contou que entrou no banheiro feminino por volta das 7 da noite. Enquanto lavava as mãos, viu, pelo reflexo, uma moça loira atrás dela, de camisola branca, cabelo caindo sobre o rosto, com uma expressão triste, como se quisesse falar algo. Quando se virou, não havia ninguém. Boatos surgiram de que o espírito de Maria Augusta não descansava porque nunca teve justiça. Dizem que ela não quer assustar as crianças, quer apenas ser lembrada. Quer que saibam que ali, debaixo dos ladrilhos, ainda mora o que restou de sua dor. E assim o medo se espalhou para outras escolas da região. Quem mudava de cidade levava a lenda junto, e cada nova geração inventava novas formas de provocar o espírito. Bater na porta, girar 3 vezes em frente ao espelho, até mesmo cantarolar uma antiga canção de ninar, que dizem era a favorita de Maria Augusta. Alguns riam, diziam ser coisa de criança, mas quem sentiu o arrepio, quem viu o vulto loiro passar atrás do espelho, sabe. A loira do banheiro não é só história para assustar, é um aviso. Conforme os anos passaram, a história da loira do banheiro não ficou presa só àquelas paredes de azulejo antigo. Minha prima, que hoje mora na capital, conta que até na escola dela, bem moderna, construída em prédio novo, essa história tomou forma. É como se o espírito da loira fosse carregado de boca em boca, de medo em medo. No início dos anos 2000, quando a internet chegou às casas, começaram a surgir fóruns e comunidades online onde adolescentes trocavam relatos. Alguns diziam ter gravado vídeos tentando o ritual, outros juravam ter conseguido fotografar um vulto pálido, de cabelos compridos, atrás do box ou do espelho. Minha prima, na época com 13 anos, fez parte de um desses clubes de corajosos. Eles se reuniam na escola à tarde, quando ninguém mais estava por lá, apagavam a luz do banheiro e faziam um ritual com celulares filmando tudo. Ela contou que, na primeira vez, nada aconteceu, só risadas nervosas e o eco das descargas. Mas na segunda tentativa, algo mudou. Ela diz que uma das amigas começou a sentir o ar ficar pesado, como se alguém respirasse atrás dela. O espelho embaçou, mesmo sem água quente. Então, quando uma delas encostou o rosto no vidro, apareceu uma marca, uma mão espalmada, de dentro para fora, como se alguém quisesse sair. Foi o bastante para todo mundo sair correndo, chorando de medo. A partir daí, a loira virou assunto em vídeos de YouTube, desafios de coragem, correntes de WhatsApp. Cada geração colocou um detalhe novo na lenda. Alguns diziam que, se a loira aparecer,
Você não pode gritar, senão ela leva sua voz com ela. Outros juravam que quem a vê de perto enxerga os olhos dela completamente brancos, vazios. Mesmo assim, professores e zeladores continuavam a evitar falar do assunto. Um zelador de uma escola do interior de Minas, entrevistado para uma reportagem anos atrás, contou que limpava os banheiros apenas de porta aberta e nunca ficava de costas para o espelho. Segundo ele, certa madrugada, enquanto lavava o piso, ouviu claramente uma voz feminina sussurrando o seu nome: Joaquim, Joaquim. Mas não havia ninguém lá. Ele disse que aquele sussurro tinha o som de choro, como uma prece, e que antes de sair correndo, viu um fio de cabelo loiro preso no ralo, como se alguém tivesse acabado de lavar o rosto e sumido. A lenda, que começou como um aviso de tragédia, hoje se tornou uma corrente viva. Uma assombração que atravessa escolas, gerações e fronteiras, lembrando que algumas histórias não morrem, elas apenas mudam de forma e se fortalecem cada vez que alguém sussurra o nome da loira do banheiro. Costumo pensar que a loira do banheiro é mais do que um susto para crianças corajosas. Minha família toda, de geração em geração, tem uma história para contar, cada uma com um detalhe diferente, mas todas terminam com o mesmo arrepio na nuca. Há poucos anos, fui visitar a escola onde minha mãe estudou, aquela construída em cima da antiga fazenda do barão. Hoje o prédio é velho, parcialmente reformado, mas ainda guarda um banheiro antigo que permanece fechado a maior parte do tempo. Dizem que ninguém consegue mantê-lo limpo por muito tempo. Aparece mofo, o ralo entope, o espelho embaça mesmo sem ninguém usar. Quando perguntei ao zelador, um senhor de voz rouca, se ele acreditava nessas histórias, ele sorriu sem mostrar os dentes e me contou o que aconteceu com ele mesmo. Numa sexta-feira, perto do Natal, ficou até mais tarde revisando vazamentos nos canos. Entrou no banheiro, conferiu torneiras, acendeu a luz fluorescente, aquela que pisca e faz barulho. Então, ouviu o barulho de passos leves atrás da porta da cabine. Ele bateu na porta, achando que era um aluno que se escondeu. Ninguém respondeu. Bateu de novo, mais forte. Então ouviu uma voz suave, um choro baixo, seguido de um sussurro. Por que não me deixam ir embora? Quando abriu a porta de supetão, não tinha ninguém. Só um rastro de água pingando do vaso até o ralo, como se alguém tivesse acabado de sair dali de pés descalços. Ele disse que naquela noite olhou para o espelho trincado e viu, por uma fração de segundo, uma moça de camisola branca, com cabelos longos pingando, os olhos fundos, sem cor. O rosto era bonito, mas havia tanta tristeza ali que ele congelou. Só conseguiu rezar em voz baixa até sentir o reflexo desaparecer. Ele disse que a loira não é má, mas também não é livre. Está presa em cada ladrilho manchado, em cada descarga que ecoa sozinha, em cada piada de recreio sobre fantasmas. E toda vez que alguém faz o ritual, abre-se uma fresta, um sussurro que se espalha pelas escolas, pelos corredores, pelos espelhos do mundo inteiro. Hoje, dizem que em qualquer lugar, não importa se é um banheiro antigo ou moderno, basta alguém acreditar ou desafiar para sentir a presença dela. E toda nova geração, por curiosidade ou deboche, mantém viva a corrente que não se quebra. Se um dia você entrar num banheiro vazio, tarde da noite, e sentir um cheiro de flores velhas, cuidado com o espelho. Talvez a loira do banheiro esteja lá, olhando para você e perguntando bem baixinho se finalmente pode descansar.